machista. G4 não contrata mulheres. A mulher não tem capacidade de ser um CEO, né? Não tem como ocupar essa cadeira. O que está acontecendo no mundo dos negócios? Se você não acompanhar as últimas semanas, as notícias das últimas semanas, está por fora de tudo, ainda está preso lá na cadeirada do Datena no Papo Marçal, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai discutir sobre essa polêmica que está acontecendo com o Thales Gomes e que respingou ali com a G4. Bora lá? Se você não me conhece, prazer, eu sou o Jorge Cotes, idealizador de uma das maiores imersões de negócios network da América do Sul, CEO do Grupo X. Tá engraçado falar isso aqui agora nesse vídeo, mas tudo bem. E há anos eu venho treinando pequenos e médios empresários, incentivando e ensinando eles o que eles devem fazer para ter uma gestão eficaz e conseguir escalar o seu negócio. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre essa polêmica de que mulher pode ser CEO ou não. E espero não ser cancelado com esse vídeo. Quero deixar claro que eu vou trazer os fatos do que aconteceu, mas também vou deixar a minha opinião ali no final. E eu, de certa forma, acredito que interpretando o que o Thales Gomes quis dizer. E depois eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então já vai se inscrevendo no canal, deixando o like aqui. Se você não sabe o que aconteceu, ou melhor, vamos explicar quem é Thales Gomes. Thales Gomes é o CEO da G4 Educação, uma empresa que treina empresários no Brasil e cresceu muito nos últimos 2 anos, por sinal, e consequentemente o Thales cresceu também. O Thales, ele é sócio do Bruno Nardon e do Alfredo, que são os 3 principais rostos da marca G4, entre outras marcas, outros sócios que eles têm lá dentro, mas esses 3 são os principais que estão à frente ali do G4. O Thales Gomes, ele ocupa a cadeira de CEO. E assim como a G4 cresceu e ele cresceu também, ele acabou se tornando uma figura pública. Então o Thales, ele acabou se tornando conhecido. Inclusive, ele é aquela pessoa que se envolveu numa polêmica recentemente, onde ele estava no podcast e falou que não iria contratar nenhum esquerdista. Ele não contratava um esquerdista para trabalhar nas suas empresas, principalmente na G4. Cara, eu não contrato esquerdista, velho. Essa é a base da nossa cultura. Porque o ponto é o seguinte, esquerdista é mimizento, não trabalha duro, parece que, todo mundo deve alguma coisa pra ele. E a turma que trabalha no G4, a turma trabalha pra caralho. A gente tava ontem até 1h da manhã trabalhando, hoje 8 horas da manhã, o escritório tava cheio, só sair daqui quando eu voltar lá 10 horas da noite, o escritório tá cheio de novo. Eu vou lá domingo, tem uma galera. Meu irmão, não tem esse negócio de home office. Home office tu acha que não funciona? Não, acho que funciona sábado e domingo. Segunda a sexta tem que ir normal pro escritório. Sábado e domingo, se não tiver um home office, a empresa... Cara, se você não meter uns 70, 80 horas por semana de trabalho, você não vai construir nada na vida, mano. Essa que é a verdade. Isso já repercutiu no mundo inteiro, muita gente falou, é isso aí e tal. Outra galera falou, nossa, que escroto. E ele até perdeu seguidores, mas ganhou muito mais naquela época. Ele tem um posicionamento, ele tem uma personalidade muito forte. Só de você abrir o Instagram dele e rodar, você já vai ver que ele tem uma personalidade muito forte. E ele, vira e mexe, abre caixinhas de pergunta para responder aos seus seguidores sobre coisas aleatórias. E uma dessas coisas aleatórias que surgiu e aconteceu todo esse caos que está acontecendo dessas manchetes que vocês estão vendo aí na tela, envolvendo o nome dele, envolvendo as mulheres e envolvendo principalmente essa questão de que mulher não pode ser CEO. Mas aqui eu quero trazer o enredo do que aconteceu, então vamos entender o que aconteceu e depois nós vamos para a minha opinião e a interpretação sobre o texto do Thales Gomes. Dentro dessas caixinhas de perguntas, Thales recebeu uma pergunta da seguinte maneira: se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos? Essa foi a pergunta. Eu queria só abrir um parênteses aqui. Primeiro, notem na pergunta se a sua mulher, tá? Mas tá tudo bem, eu vou ler aqui a resposta dele, tá? Deus me livre de mulher CEO. Salvo raras exceções, eu particularmente só conheço 2. Essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar o meu lar em 4º plano, em 3º plano e meus filhos em 2º plano. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Fisicamente você fica abalado, psicologicamente você precisa ser mas muito cascudo para suportar. Na média, essa não é a melhor uso da energia feminina. A mulher tem um monopólio do poder de construir um lar e ser a base de uma família. O homem jamais seria capaz de fazer isso. Pra que fazer a vida dessa mulher pior dessa forma? O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer o papel de homem. Hoje vejo um bando de marmanjo encostado trabalhando pouco e dividindo conta com a mulher. Eu entendo que temporariamente isso pode acontecer. E aí ele fala, eu mesmo já passei por isso no passado, mas tem que ser algo transitório. Homem que tem condições de bancar sua mulher e não faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é o uso da energia feminina nos lugares certos, lar e família.
Essa aqui foi a postagem dele. E aí tiveram várias interpretações. De novo, teve algumas pessoas que concordaram com ele, mas obviamente as mulheradas caiu e matou a pau. E aí era print, era repost, era uma cacetada de coisa, e era a galera caindo em cima, tanto que isso prejudicou tanto o Thales Gomes como a G4 também. Onde a G4 postou algo falando que não tinha nada a ver com isso. Cara, isso chegou na Forbes, pra vocês terem ideia. O Bruno Nardon, que eu sigo o Bruno Nardon, postou também falando que ele não compactuava com as ideias, com a ideologia, e nem a G4 compactuava com as ideias do Thales Gomes daquele post, né? Porque, cara, eles sofreram muito hate, muito hate. Dito isso, o Thales Gomes, né, depois postou, no outro dia, postou um pedido de desculpa, né? E aí, eu não vou ler tudo aqui, mas ontem eu errei feio num texto aqui no Instagram e quero reconhecer o erro e pedir desculpa. Muitas mulheres se sentiram machucadas pelas minhas palavras e estou profundamente chateado por ter magoado essas pessoas. Fui infeliz ao meu texto ao dizer que tipo de mulher eu gostaria para que a minha vida e acabei me tocando em pontos sensíveis usando palavras que não deveria usar. Minhas mais sinceras desculpas por causar esse desconforto a todos vocês. O lugar das mulheres é onde elas quiseram estar, seja na vida pessoal, seja no mercado de trabalho, enfim. Tá aparecendo aí na tela, qualquer coisa você pausa e lê tudo o que o Thales postou. Vamos lá agora. Primeiro eu quero deixar claro, esse foi os fatos que aconteceu. Então eu acho que o Thales ele foi infeliz nas palavras que ele usou, mas de certa forma eu entendo o que ele quis passar de mensagem e a gente precisa também entender algumas circunstâncias aqui sobre esse acontecimento. Eu sei que esse assunto é muito delicado e eu quero só analisar e eu vou falar da maneira que eu interpretei, que eu analisei ali o que estava escrito, e a minha ideia é que de certa forma não é falar se a mulher tem capacidade de ser CEO ou não, até porque eu acredito muito na capacidade da mulher de ser CEO. Inclusive aqui dentro do escritório a gente tem 3 cadeiras, né, são ocupadas, 3 cadeiras de liderança, né, de gestores são ocupadas por mulheres. Inclusive eu admiro muito a Thaís, que hoje ela trabalha num cargo muito importante e ela tem uma capacidade absurda, muito maior que a minha, de gestão de pessoas. Eu acredito muito nisso, acredito muito no potencial da mulher, e não é esse o foco aqui. O foco é mais analisar em si o que aconteceu e onde eu acho que o Thales de certa forma errou, e também deixar minha opinião nisso tudo aqui. Primeiro parágrafo ali, a gente precisa analisar que eu concordo com o Thales Gomes quando ele diz que uma pessoa CEO, ela com certeza vai colocar os filhos no segundo plano, os filhos no segundo plano, o marido no terceiro plano, ou a esposa no terceiro plano, e a casa no quarto plano. Porque o trabalho de ser CEO, eu concordo com ele, é muito exaustivo. Cara, é estresse, é um cansaço psicológico, é um cansaço físico, você precisa trabalhar com muita capacidade de tomada de decisões muito rápidas. Então envolve muita gente, relacionamento, então envolve muita energia ali. E geralmente a tendência, não tô falando, aqui agora é Jorge, tá? A tendência é que o CEO, ele seja mais workaholic, ele leve trabalho para casa. Então quando ele trouxe essa pauta, ele quis dizer isso, só que o problema foi que ele trouxe isso atrelado a mulheres. Isso é um peso muito grande. Eu acho que ele errou porque vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Então ele se coloca acima, aqui ele se colocou acima de qualquer outras mulheres. Eu acho que ali foi um pouco do erro dele. Fisicamente você fica abalado, psicologicamente você precisa ser muito cascudo para suportar, como se as mulheres não tivessem capacidade de suportar. Mas qual que é o ponto aqui? A gente precisa levar em consideração duas coisas nesse primeiro parágrafo. Tirando com a parte que ele envolveu a mulher na história, tudo que ele falou sobre o CEO, eu concordo com ele. É muito estressante, como eu falei anteriormente, e realmente, quando uma mulher ou o homem assume essa cadeira de CEO, eles vão colocar trabalho à frente de tudo. E aí, quando a gente volta para analisar a pergunta que ele recebeu, se sua mulher fosse CEO, ou seja, ele estava respondendo uma coisa em tese particular, só que o que ele precisa entender é que ele é uma figura pública, então tudo que ele fala vai repercutir. Ele está respondendo no viés dele, que ele não namoraria uma mulher CEO, porque essa mulher ela vai estar muito ocupada do trabalho. Resumindo, em tese, é isso que ele quis dizer ali. E eu concordo, qualquer pessoa que ocupe o cargo de CEO, ela vai colocar o trabalho à frente de tudo, independente de ser homem, independente de ser mulher. Inclusive, queria abrir um parênteses, até enaltecendo as mulheres. As mulheres são as únicas capazes, mais do que um homem, de sim ser um CEO de uma empresa, sim de dar atenção em casa para os filhos e para o marido. Muito mais que um homem, porque a tendência é que o homem consiga fazer alguma coisa bem feita. Então o homem vai ser CEO e CEO.
só, ele não vai conseguir dar tanta atenção ou cuidar de um lar como uma mulher cuida. E aí aqui ele traz um ponto que eu acho que tocou muito na questão da energia feminina. A mulher, ela tem um monopólio e poder de cuidar de casa, ou seja, ele quis dizer que a mulher, ela é muito mais preparada, e se a gente for falar instintivamente, né, do reino animal, realmente a mulher, ela tem uma energia muito mais preparada para cuidar de filhos, para cuidar de casa, para cuidar do ambiente. Quando a gente fala cuidar de casa, não é ficar lavando roupa, essas coisas, não, longe disso, mas é cuidar do ambiente. Eu mesmo, no caso, eu sou um boçal para cuidar, para deixar a casa maravilhosa. Eu não tenho esses detalhes para cuidar da casa. Já uma mulher, ela é instinto dela cuidar dos pequenos detalhes para a casa ser um ambiente agradável, para os filhos ter uma educação e um carinho, né? Então a mulher, ela tem a tendência de trabalhar com isso com muito mais facilidade. Não quer dizer que o homem não possa fazer isso, mas ele diz que quando o homem faz isso, ele está desenvolvendo muito a sua energia feminina e não a sua energia masculina. E a gente precisa entender aqui, levar em consideração sobre essas falas do Tales, que realmente existe energia masculina e feminina. Eu tenho, você tem, independente se você é mulher ou homem, todos nós temos energia feminina e masculina dentro de nós. A questão é que o homem, ele sempre vai ter a energia masculina dele muito mais forte que a feminina, e vice-versa, a feminina sempre vai ter mais do que a mulher, você vai ter mais a feminina do que a masculina. Mas vamos lá, a gente precisa entender, o Tales, ele errou em comparar, em trazer essa pauta como se a mulher não tivesse capacidade de ser CEO. Acho que a interpretação do texto foi essa. Eu acho que não foi isso que ele quis dizer, mas a interpretação do texto foi essa. Mas quando a gente analisa o texto deles, a gente traz esses pontos aqui. Então eu quis trazer esse vídeo justamente para a gente analisar a fala dele, mas e trazer para uma contextualização mais correta, né, de uma forma que deveria estar escrito de uma maneira mais correta. Não sei se faz sentido, comenta aqui embaixo o que você achou, mas o legal de tudo isso que aconteceu, acho que é legal a gente olhar o copo cheio dessa história com o Tales Gomes. Enaltecer o crescimento das mulheres no mercado de trabalho, e dizer que isso também trouxe uma visibilidade da importância da mulher no mercado de trabalho. Vamos acompanhar alguns números que estão aparecendo aí na tela para vocês. Cara, olha que louco. Em 2023, o Brasil atingiu o maior número de trabalhadores ativos, tá? Desde 2012, que deu aproximadamente de 100 milhões de pessoas. Dessas 100 milhões de pessoas, quase 101 milhões de pessoas, 43 milhões 380 mil era ocupada por mulheres. Ou seja, as mulheres cresceram muito no cargo de trabalho, aí ocupando quase praticamente, né, se for olhar ali, quase dá 50%, dá 40 a 60, mas cresceram muito e tá tendo uma importância muito grande. Assim como, ó, se a gente for analisar aqui, ó, as mulheres já têm uma presença muito forte na área da ciência e tecnologia, tá? Sendo que, matematicamente falando, em 2023 as mulheres superaram os homens nesses setores, totalizando 7 milhões e 608 mil pessoas, assim como 5 milhões para homem, ou seja, passaram. Outro dado muito importante também que é legal de trazer aqui é a questão de que hoje apenas 6% dos CEOs são ocupados por mulheres. Só que, olha que legal, beleza, por mais que seja só 6%, acho que isso está crescendo, e está crescendo como, ó, a participação das mulheres em cargo de liderança, em 2018 as mulheres ocupavam 8,6%. Hoje, esse número já cresceu para 15,9%, praticamente dobrou, vamos colocar ali, em questão de 5 anos. Então, isso prova o que a gente conversou, que a tendência é que cada vez mais a gente vai ver mulheres ocupando o cargo de liderança, porque a mulher, ela tem uma capacidade de liderança muito forte. Afinal, uma das questões da energia feminina é liderar um lar. A mulher, ela tem a tendência de liderar um lar. Então, quando ela leva essa tendência, essa capacidade, essa característica para o mundo dos negócios, ela começa a dar mais domínio e crescer, que é o que está acontecendo aqui também. Só que ainda assim, a gente tem que trazer um outro dado muito importante, que a mulher, em média, recebe 20% a menos que o homem. Isso é porque a mulher começou a entrar no mercado de trabalho um pouco mais tarde. Mas, aqui no escritório, por exemplo, não existe já essa, se é mulher ou não é, não existe essa segregação, vamos assim dizer. Eu acho que o mercado está mudando mais. Até porque isso é um efeito do acesso à informação e isso é um efeito da capacidade de entrega. Hoje em dia os empresários, né, eles estão tendo uma capacidade maior de entender a entrega e não a personalidade ali por trás das coisas. Então as pessoas estão investindo na entrega. E as mulheres têm uma capacidade muito boa de entregar, elas estão recebendo a mesma condição. Então a tendência é que esse número diminua. E então a importância de todo esse cenário que aconteceu com o Tales para também favorecer e enaltecer as mulheres no mercado de trabalho. Para concluir, a mulher tem sim a capacidade de ser CEO. Acho que o Tales errou nas suas colocações, por mais que a gente tentou extrair alguma coisa que fizesse sentido na fala dele,
Mas, inclusive, esse vídeo vai ser assistido por 5 mulheres antes de ser postado, pra ver se tá tudo ok. E se você gostou, já vai deixando o like, vai se inscrevendo. E eu quero saber a sua opinião sobre o que eu falei, sobre essas análises que eu fiz e sobre a opinião do que o Thales postou. Coloca aqui, vamos discutir, que eu vou estar lendo seus comentários. Quem sabe eu faço um react do seu comentário também. Beijo gordo pra vocês e até o próximo vídeo, meus amores!